das informações, porque aí já reduz eventualmente até a quantidade de perguntas feitas, né? Então vamos começar. A Operação Caribe foi deflagrada na data de hoje, levando em consideração denúncia efetivada no Ministério Público Estadual, na Promotoria de Justiça de Mucuri, tendo como representantes 2 vereadores da Câmara Municipal de Mucuri, os quais noticiavam um suposto esquema de corrupção existente na cidade. O Ministério Público Estadual, imediatamente após receber a representação dos 2 vereadores, instaurou um procedimento investigatório criminal. A partir desse procedimento investigatório criminal, o Ministério Público determinou algumas diligências preliminares investigatórias. Então, dentre elas, ouvimos diversas testemunhas, realizamos uma solicitação de ofícios dos cartórios competentes para informar quem seriam os proprietários da empresa, se existiriam vereadores também com lotes nessas empresas especificamente. Então, e é importante frisar também que no momento da representação, a representação que foi encaminhada ao Ministério Público, essa representação se fez acompanhar de importantes provas. E quais são essas provas? Os vereadores conseguiram no local uma gravação ambiental de diversas reuniões dos vereadores entre si, nas reuniões extras nas quais eles discutiam o preço do valor a ser pago para facilitar a aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores de Mucuri. Destas reuniões participaram diversos vereadores, nós ainda estamos, na data de hoje, tentando identificar quantos efetivamente participaram, e, além disso, a representação se fez acompanhar de um maço de R$5.000 em notas de 100, com tarja bancária, de contagem, demonstrando ali que efetivamente o depósito poderia existir também mais quantia de dinheiro na casa de outros vereadores. Então, a nota, o maço estava intacto, datava de setembro de 2011, o maço em si, né, a contagem que foi feita, e nós verificamos, se o maço data de setembro e só foi entregue agora, em dezembro, esse dinheiro está guardado em algum lugar, que não no banco. Então, realizamos essas providências, esses requerimentos preliminares, que foram requerimentos preliminares de busca e apreensão, e tendo em vista também a prova robusta que já existia, e tendo em vista também a prova robusta que foi produzida pelo Ministério Público Estadual, diretamente, o Ministério Público, por bem, requerer a prisão preventiva de 6 vereadores, um total de 9 vereadores que existem na Câmara de Vereadores de Mucuri. Então, seriam 6 prisões, um total de 9 vereadores, né? 6 prisões de vereadores. E temos também a prisão, o requerimento de prisão de mais um, que seria o agente financeiro do esquema. Então, supostamente, ele foi quem arregimentou todos os vereadores a fim de que recebessem a propina ou então lotes. Então, a proposta era que cada vereador recebesse, pela aprovação do projeto de lei, pela rápida aprovação do projeto de lei, um total de R$25.000 em dinheiro, notas em espécie, ou então existia a opção de R$5.000 em espécie e de um lote no loteamento Caribe. É por conta disso também que a operação se chama Operação Caribe, por conta do nome do loteamento. Então é importante frisar também que a partir dessa investigação preliminar, do levantamento destes dados importantes, do levantamento de dinheiro, do levantamento de testemunhas que afirmavam e confirmavam a existência do esquema, o Ministério Público, por bem requerer a busca e apreensão, a prisão e diversos outros requerimentos, que por hora não é interessante noticiar a imprensa por conta da sigilosidade exigida para esse tipo de procedimento. Então, a partir daí, solicitamos de imediato o apoio do GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime do Ministério Público de Salvador, o qual deu total apoio à operação, encampou a operação e praticamente realizou todas as providências posteriores juntamente com todos os promotores de justiça envolvidos. E, além do GAECO, é importante registrar também os parceiros da operação. Então, imediatamente procuramos a CAEMA, o Grupo Especializado da Polícia Militar, a qual daria o suporte de segurança pública e também daria o suporte no cumprimento dos mandados de prisão e no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Parceira fundamental foi a Polícia Civil, né, do Estado da Bahia, mais especificamente a Polícia Civil de Teixeira de Freitas, que disponibilizou também
todo o contingente possível nessa época do ano e um contingente bom para qualquer operação, um contingente para realização da operação. Então, nesta operação deflagrada, a primeira reunião hoje aconteceu às 4 horas da manhã, então estamos aqui até agora trabalhando na finalização da operação. Essa operação contou especificamente com 28 policiais da CAEMA, contou também com 7 delegados de polícia, contou também com 10 agentes investigadores da Polícia Civil e 2 escrivães. Nessa operação teve a participação também de 5 promotores de justiça. Os promotores de justiça da comarca, um promotor de justiça auxiliar e os promotores de justiça do GAECO e um promotor de justiça de Teixeira de Freitas. Então, estas instituições conseguiram se articular num período curto, tendo em vista a robustez das provas até então produzidas. E a operação hoje se confirma um sucesso porque os números demonstram isso. Na operação existiam 7 mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão e todos foram realizados. Os mandados de prisão foram todos cumpridos. Estamos aqui na delegacia de Teixeira de Freitas com 7 presos custodiados, os 7 presos que o Ministério Público requereu a prisão preventiva. Temos também o farto material que foi colhido, vocês puderam verificar aqui, que consiste em 20 mil reais, as apreensões de hoje. Então, 20 mil reais, algo em torno como 20 mil reais em dinheiro, somados aos 5 mil iniciais que foram já depositados no Banco do Brasil a título de cautela, porque eles foram entregues ao Ministério Público às 10 horas da manhã de segunda-feira agora. Então, temos o valor de aproximadamente 20 mil reais, valores estes que foram apreendidos quase que na totalidade na casa do presidente da Câmara de Vereadores de Mucuri. O presidente da Câmara de Vereadores tinha em seu cofre o valor aproximadamente de 18 mil reais. Além disso, foi apreendida também, como vocês podem ver, 4 armas de fogo, sendo 2 revólveres, um calibre 38 e um calibre 32. Apreendida também uma espingarda calibre 20 e uma 12, né? Uma calibre 12 também. As 3 armas foram apreendidas na casa de Wilson, que é um vereador de Mucuri. Uma das armas foi apreendida na casa do presidente da Câmara de Vereadores de Mucuri, que é o Carlos. Temos também a realização de diversas apreensões importantes probatórias que o Ministério Público está agora, a partir de agora, analisando, mas demonstra que foi uma posição certa ao se fazer a operação. Já conseguimos farta prova documental e diversos dos envolvidos já confessaram que participavam do esquema de corrupção. Então, além das provas, além do dinheiro, além das armas, além das testemunhas que afirmam a ocorrência desse esquema de corrupção, temos a confissão de alguns dos presos hoje aqui. Então, além disso, temos também a apreensão de quase 200 mil reais em cheques, né? A gente ainda precisa averiguar qual é o conteúdo, quem são os destinatários, mas a apreensão, por enquanto, é de 200 mil reais em cheques, porque o mandado de busca e apreensão do juiz de direito incluía valores que fossem encontrados lá. Estamos analisando a ligação entre eles. Para finalizar essa exposição inicial e abrir as perguntas, que já foi... essa exposição inicial que já foi demasiadamente longa e exaustiva, a gente pode frisar também a importância do apoio que recebemos do GAECO, mais uma vez, lá do Ministério Público de Salvador. Fizeram questão de enviar, mesmo sendo uma operação organizada de forma tão rápida como foi esta, e de forma tão exitosa, porque os resultados estão sendo demonstrados aqui hoje, nós precisamos mais uma vez agradecer ao apoio da CAEMA, da Polícia Militar, que disponibilizou um efetivo muito importante, sem o qual não conseguiríamos realizar as prisões e sem o qual também não conseguiríamos realizar as buscas e apreensões. Agradecer também à Polícia Civil, mais uma vez, falando que o apoio foi prestado não só no momento das prisões e das buscas e apreensões, mas também e principalmente no momento da formalização de todas as apreensões realizadas e de todas as prisões realizadas. Então,
esta operação iniciada hoje, com o primeiro contato da equipe com as informações que o Ministério Público passou, se iniciou às 4 horas da manhã de hoje. Os cumprimentos dos mandados de prisão e de busca e apreensão se iniciaram a partir das 6 horas, já estavam todas as equipes nos alvos e nós coroamos aqui hoje uma operação de sucesso com 100% do êxito que nós almejávamos ao iniciar. Então realizamos todas as buscas e apreensões, encontramos documentos importantes, como imaginávamos, encontramos dinheiro que reconhecidamente foi reconhecido como dinheiro proveniente também da corrupção. Então, uma operação exitosa, só temos aí a agradecer a todos os parceiros, a GAECO, ao Ministério Público Estadual, à Polícia Civil e à Polícia Militar do Estado da Bahia, que trabalharam unidos, como deve ser. Todos os órgãos devem trabalhar unidos no combate à corrupção e aos crimes. Então, abrimos agora a pergunta. Vamos só tentar organizar para que não fique tumultuado. Então, o pessoal vai se habilitando e alguém vai identificando aí quem foi o primeiro. Doutor João Alves, Cordões 13. Os 200 mil reais em cheques foram assinados por uma pessoa só? Não, é isso. Como foi farta a prova documental obtida, então nós precisamos ainda fazer uma análise dos documentos, porque hoje o dia foi quase todo consumido pela oitiva das 7 pessoas presas. Então cada interrogatório durou, em média, de 1 a 2 horas. Então 7 pessoas presas, vocês podem verificar que o dia todo foi consumido com essas oitivas, com a participação também da Polícia Civil auxiliando e também, principalmente, com a participação direta dos promotores do GAECO lá de Salvador e dos promotores que já estavam realizando a operação. Só me engano, esse... Doutor, pode fazer, né? Neuza Brizola, do Portal do Jornal Tribuna. Doutor, esses cheques, esses 200 mil reais em cheques, foram encontrados na casa do presidente? Não. Os cheques foram quase todos encontrados nas sociedades empresárias, né, nos 2 escritórios das sociedades empresárias. Na casa do presidente não me recordo no momento, mas quase todos, e principalmente diante da quantia vultosa dos cheques, foram quase todos encontrados, salvo engano, nos 2 escritórios da sociedade empresária. J. Mendes, Jornal Alerta. Doutor, a denúncia foi protocolada exatamente às 9 horas e 59 minutos da segunda-feira. Na quinta-feira de madrugada se começa a operação já com buscas e apreensão para prender os acusados na denúncia. Por que da pressa na denúncia? Havia algo? Na verdade, assim, ainda não ocorreu a denúncia. Então, nós estamos ainda na fase de investigação. A gente pode fazer uma análise semelhante a que ocorre um crime de homicídio. Então, se nós achamos um corpo na rua, nós temos diversas providências a se tomar. Então, vai fazer o levantamento cadavérico. Nesse caso aqui, nós tínhamos uma denúncia de corrupção e a expectativa de encontrarmos dinheiro com os vereadores. Expectativa que vocês podem ver com os próprios olhos, que se confirmou. Então, se a operação não se realizasse hoje, eventualmente nós não poderíamos, daqui a 2, 1 mês, não encontrarmos esse valor. Mas é importante frisar que as provas inicialmente colhidas e as provas fornecidas inicialmente com a representação foram provas tão robustas que o juiz de direito da comarca de Mucuri concedeu as prisões, não prisões temporárias, foram prisões preventivas. Por conta também, é importante frisar, porque os veículos de comunicação perguntaram isso mais cedo, que a opção pela prisão preventiva ao invés da prisão temporária foi justamente em razão, nada mais foi do que uma opção técnica. Então, assim, a lei estabelece quais são os casos de prisão temporária e quais são os casos de prisão preventiva. Então, nós optamos pela prisão preventiva porque as notícias que nos chegaram foram de que a prisão preventiva seria mais interessante. E quais são os requisitos da prisão preventiva? Além do fumus boniuris, que é, ou seja, uma existência de prova em relação aos fatos, e do periculo in mora, ou seja, e do periculo in mora, que se subdivide em algumas outras características que podemos indicar como a garantia da ordem pública. Então foram crimes graves de repercussão na sociedade. Então, não sei se a imprensa noticiou e acompanhou o cumprimento da diligência na casa do presidente da Câmara. Ocorreu uma aglomeração de pessoas lá, interessadas em participar, vaiando. Então mostra que foi um crime grave, praticado e que coloca, e aí é importante frisar, coloca em xeque a credibilidade das instituições. Então, assim, como eram 6 vereadores, na opinião do Ministério Público envolvido, não tinha como, infelizmente, mantê-los no cargo, porque
eles têm condições de aprovar qualquer tipo de projeto com esse quórum. Então, se eles são 6, eles podem aprovar inclusive lei complementar. Então eles não precisam nem negociar com os outros 3, porque somente eles 6 já conseguem aprovar qualquer tipo de projeto sem qualquer consideração em relação ao interesse público. Além disso, 2 outros fatos foram preponderantes. Então, quando nos chegou a notícia, nós não ouvindo o denunciante, mas ouvindo outras testemunhas, ouvimos, salvo engano, inicialmente 4 testemunhas. E uma testemunha ligada, que trabalha na Câmara de Vereadores de Mucuri, afirmou que o presidente da Câmara de Vereadores de Mucuri, e com a conivência dos demais integrantes deste movimento aí, deste grupo, eles tinham o hábito de ocultar provas. Então, uma das testemunhas afirmou lá que ele tinha o hábito de ocultar provas, porque todas as representações que eram protocoladas no município, na Câmara de Vereadores do município, sumiam e não se sabia para onde elas iam. Então, diante dessa informação, a lei permite pedir a prisão preventiva com base na necessidade da instrução processual, da instrução criminal. A lei fala conveniência da instrução criminal, porque não podemos manter em liberdade pessoas que ameaçam a prova. Então, se a gente está colhendo provas e tem pessoas que ameaçam prova, enquanto isso eles permanecem encarcerados. Além disso, um dia após a representação, alguém passou em frente à casa do representante gritando Judas, e ele se sentiu ameaçado de morte. Então, além disso, tem outro fundamento que é a ameaça às testemunhas. Também, essa ameaça às testemunhas também foi considerada, levando em consideração o fato de que eles são pessoas influentes na sociedade. Então, quem da sociedade, uma pessoa humilde da sociedade, teria coragem de procurar o Ministério Público para efetuar denúncias, sabendo que eles estão soltos? Então, foram esses 3 requisitos que substanciaram o pedido de prisão preventiva. A prisão preventiva tem, portanto, 3 fundamentos distintos. Garantia da ordem pública, sob pena de abalo da credibilidade das instituições públicas. Temos também a conveniência da instrução criminal, esta subdividida em 2 tópicos, que é a questão referente à necessidade de preservação de prova, tendo em vista a notícia de que na Câmara de Vereadores, isso tanto é verdade, que o local em que menos encontramos documentos foi na Câmara de Vereadores de Mucuri. Então encontramos mais documentos na casa do presidente da Câmara do que na Câmara de Vereadores de Mucuri. Então, esta expectativa de sumir com as provas foi confirmada com a busca realizada na Câmara de Vereadores. Praticamente não conseguimos angariar nenhum elemento de prova, praticamente. Ainda estamos fazendo essa análise, mas foi o material que chegou em menor número do que o material que chegou, por exemplo, da Casa de Tavinho e das empresas. É importante frisar que nesta operação existem alguns crimes envolvidos. Então, o crime de corrupção ativa, o crime de corrupção passiva, mas todo o esquema é permeado por 2 crimes da lei de parcelamento do uso do solo urbano, relacionado ao loteamento. Então, o loteamento não estaria regularizado e já estaria vendendo lotes. As informações preliminares é que, no mínimo, 145 lotes do empreendimento já tinham sido negociados. Então, aí também um dano urbanístico e um dano coletivo a essas pessoas que compraram, porque é um loteamento que não encontra-se regularizado e não poderia ser regularizado porque, à época, esse loteamento não estava em zona urbana. E a Lei Federal de Parcelamento do Uso do Solo exige que loteamentos somente sejam instalados em zona urbana. Então, foi justamente este o mote da corrupção. Eu não poderia instalar meu loteamento porque eu estou em zona rural e o plano diretor de Mucuri teria que ser alterado. Teria que ser alterado e a empresa, como já tinha vendido 145, no mínimo 145 lotes, pelas informações preliminares, isso ainda pode sofrer alguma alteração, ela já tinha vendido, ela tinha pressa em regularizar, porque ela não podia tirar a licença ambiental, que seria necessária, e também não poderia registrar o loteamento no cartório de registro de imóveis de Mucuri. Então, essa é a situação que ocorreu e que resultou na operação de hoje. Não se trata, portanto, de uma operação precipitada, longe disso. Os elementos de prova colhidos hoje e colhidos a partir de segunda-feira são absolutamente robustos. Temos gravações ambientais dos vereadores conversando lá, não podemos divulgar o teor, mas essa será juntada à prova porque a gente tem que fazer primeiro uma perícia
verificar realmente o que é que está transcrito ali, porque o áudio não é tão bom assim. Então nós não podemos divulgar essas informações, principalmente porque prejudica as investigações. Então é importante frisar que não existe denúncia ainda, porque a denúncia é o primeiro passo da ação penal. Nós estamos ainda na fase de investigação. Então essas 7 pessoas que foram presas nessa operação, vai ficar preso aqui na delegacia ou vai descer para o presídio? Isso, na verdade, a gente ainda está verificando, porque nós temos alguns casos que nós não sabíamos. Então, temos uma vereadora que alegou que está com problema de saúde e temos também um vereador que se apresentou aqui na delegacia que também tem um problema de saúde. E nós estamos verificando isso. Além disso, temos que verificar um local para transferir, se for o caso de transferir. Mas isso aí, a Polícia Civil pode posteriormente afirmar se já existe a expectativa de manutenção aqui ou de transferência deles para outros locais. Doutor Arnaldo Formosa, Rádio Sucesso FM, site Ronda News. A pergunta é o seguinte: essas prisões preventivas certamente não têm prazo. Esses presos hoje podem ter as suas prisões revogadas por mucuri ou só o Tribunal de Justiça? Não, existe a possibilidade de eles requererem a revogação da preventiva, tanto por mucuri, como eventualmente já questionarem a questão da prisão no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, tanto o juiz de direito de Mucuri quanto o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia podem, diante de considerações diversas, afirmar que já não é mais necessária a prisão. O Ministério Público ainda seria precipitado afirmar que o Ministério Público já tem um posicionamento firmado na questão. Cada caso é um caso.